Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Paixão. Hoje na nossa aula de História, nós vamos conhecer os conceitos de coronelismo, clientelismo e mandonismo. Então são conceitos que são irmãos, estão ali presentes no mesmo momento da história, mas às vezes não conseguimos diferenciar um pouco cada um deles. Então você já deve ter assistido o vídeo no canal do tio Eduardo sobre o coronelismo. Se ainda não conferiu, corre lá que dá tempo. E agora nós vamos conceituar cada esquema desse, ou seja, o coronelismo, o clientelismo e o mandonismo. Vamos lá. Então, para início de conversa, temos aí o coronelismo. O coronelismo foi uma experiência típica dos primeiros anos da República Brasileira. Foi uma informação que já conversamos em outros momentos, e nós também devemos observar que nos livros didáticos eles também estão presentes. Estão presentes ali também o momento de seu declínio, justamente na década de 30, né? Mas aí também nós temos que levar em conta que muitas vezes esses aspectos dos coronéis, essas práticas sociais dos coronéis ainda perpetuam até os dias atuais, né, meu aluno? Aqui e ali a gente vê algumas ideias. De fato, essa experiência faz parte de um processo de longa duração, que envolve aspectos culturais, econômicos e também políticos e sociais. Não podemos esquecer da sociedade como sofreu nas garras de muitos coronéis. A construção de uma sociedade vinculada com bases na produção agrícola latifundiária, isto é, dos grandes fazendeiros, desde os tempos da colônia, poderia contar como um dos fatos históricos responsáveis pelo aparecimento desse fenômeno, desse personagem que tanto falamos, chamado de coronel. Então veja, meu aluno, você tem aí mais uma vez uma ilustração. Você percebe que o coronel ele está perseguindo o eleitor para que ele vote rapidamente, ou seja, essa forma de opressão que tanto foi ocorrida na República Brasileira, mas, repito, até os dias atuais ainda temos resquícios, viu? Vamos dar continuidade. Agora, falando sobre clientelismo, nós precisamos observar primeiramente as figuras. Então, veja, meu aluno, nós temos aqui um senhor que está sendo representado como um coronel e ele está carregando uma espécie de um animal, é isso, tio? Sim, mas esse animal ele tem forma humana. O que isso indica? Isso indica que aqui nós temos uma clara referência ao voto de Cabresto. E o que foi, tio? Calma lá, meu aluno. Daqui a pouquinho o tio vai falar para você. E aqui embaixo nós temos também outra charge nos mostrando aberta a temporada de negociações. Está aí o político, né? Com muito dinheiro e oferecendo aí uma arcada dentária, uma prótese para o eleitor que chega a estar com os olhos abismados de tanta alegria. Mas vamos definir, vamos conceituar o que foi o clientelismo? Então veja, meu aluno, nós podemos entender o clientelismo como uma constante troca de favores. É o que está sendo mostrado nesta charge aqui, ó. Ou seja, o político está fazendo um favor, entre aspas, e aí o eleitor ele vai devolver esse favor votando nele. Então havia ali uma troca de favores entre os políticos para com os eleitores. Os eleitores são vistos como o quê? Clientes. Isso mesmo, meu aluno. Você deve anotar essa informação importante. Daí vem a lógica da semântica do nome clientelismo. A prática consiste em distribuir favores. Ô tio, e se não for favor, pode ser outra coisa? Claro, e bastante típico, como por exemplo, empregos. Mas tio, e o que é que os políticos ganhavam com isso? Meu aluno, eles ganhavam uma coisa muito importante chamada apoio. E por consequência, eles ganhavam o quê? O voto. Ou seja, quanto mais eu ajudava aquela população com minhas negociações, com as minhas bondades, em troco eu recebia o voto. Ou seja, eu tratava o eleitor como um cliente meu, que eu necessitava. Os eleitores acabavam se tornando cabos eleitorais
e defendem o seu político. Daí surge a ideia do voto de cabresto, que está sendo representada na primeira charge que o tio mostrou a você. E quais eram as consequências disto? Então, o excesso de gasto de dinheiro público estava cada vez aumentando e isso indicava justamente na sociedade, ou seja, onde eu tinha um cargo público para 2, 3 pessoas, eu colocava um e aquela pessoa recebia mais. Então, isso afetou toda a esfera da sociedade. E desencadeou numa frase que conhecemos muito bem. O rico cada vez fica mais rico, enquanto o pobre cada vez fica mais pobre. Então, veja, tudo isso era maquiado quando chegava o período das eleições, que muitos políticos iam lá e abraçavam e tratavam realmente como se fossem da família. Então, essa é uma ideia de uma política clientelista. Muitas vezes a vemos por aí, é um resquício que acabou deixando na nossa República Brasileira, mas devemos saber que temos como início nesse período do clientelismo, tá bom? Seguindo, tio, conhecemos o coronelismo, conhecemos o clientelismo, tá faltando algum, não tá? Tá sim, meu aluno, confere comigo. Vamos conhecer o mandonismo, isso mesmo, observe aí a figura do coronel como ente maior. Então veja, o mandonismo se caracteriza pelas práticas de mando e coerção, realizadas pela elite agrária, visando alcançar os interesses políticos. Tio, quem era essa elite agrária que o senhor grifou aí para a gente ver? Essa elite agrária, meu aluno, é justamente aqueles grandes fazendeiros, grandes proprietários de terras. Por meio de seu próprio mando, de suas regras, o mandonismo se fortificava e principalmente pelas grandes forças dos latifundiários. Então, quanto mais eu se juntava, quanto mais eu juntava-me aos outros latifundiários, maior era meu poder. E assim, qualquer um que fosse se revoltar comigo era visto como um ser pequeno. Observe aí nesta representação. O mandão, nós podemos entender ele como assim, um mandonista, que é potentado, um chefe, ou até mesmo um coronel, é o indivíduo que, de posse do controle de um recurso estratégico, como por exemplo a propriedade de uma terra, adquire tal domínio sobre a população do território, sobre o próprio do seu domínio, que a impede de exercer livremente a política e o comércio. Ou seja, meu aluno, todas as atitudes que os cidadãos pudessem tomar devia ser passada e avaliada pelo mandão. Ô tio, que nome engraçado. Por que mandão? Porque nós estamos nos tratando do mandonismo. Não esquece disso, meu aluno. Então, são conceitos diferentes, mas que estavam ligados na mesma ótica. Quer entender melhor? Então, o tio Eduardo vai mostrar para você agora. Observe aqui, meu aluno, nós temos como o centro o coronelismo. Coronelismo, que já foi muito bem explicado em outro vídeo, também retomamos o conhecimento neste vídeo, e aí o coronelismo, ele usava suas garras para perpetuar o clientelismo. Ou seja, aquela ideia da política boa, de eu tratar o eleitor como se fosse meu cliente, e por aí vai. Do clientelismo surgia o mandonismo, com aquela ideia do mandão, do chefe, e o mandonismo que tinha um aspecto de coronelismo. Ou seja, meu aluno, todo esse ciclo acabava se tornando um ciclo perpétuo. Então, observe como os três conceitos estão diretamente ligados: o coronelismo, o clientelismo e o mandonismo. Então é isso, meu aluno. O tio espera que você tenha entendido os três conceitos que foram muito bem explicados. Caso restou alguma dúvida, comenta. O tio vai lá, vai responder, vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Forte abraço do professor Eduardo Paixão e até a próxima.